Muito obrigado, Lilian. Prazer estar aqui consigo aqui nessa sessão do Storytelling Academy do canal My News Portugal. Obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo. Tudo bem? Muito bem, eu que agradeço o convite, desculpa por essa agenda atribulada, então agradeço muito a flexibilidade de vocês enfim, essas demandas que a vida vai colocando, né? Muito obrigada. Nós agradecendo uma pessoa tão ocupada. No bom sentido, no sentido que as pessoas estão ocupadas de repensar o mundo, isso é interessante, né? Os intelectuais estão tendo um trabalho ultimamente, porque estão sendo muito contactados para dar opinião sobre o que se passa, tendo em vista que a história anda a se repetir algumas vezes. Bom, vamos apresentar primeiro aqui. A Lilian é uma das mais renomadas historiadoras do Brasil, é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, é autora de, entre outros livros, As Barbas do Imperador, foi prêmio Jabuti, livro do ano. Para quem não sabe, aqui em Portugal, o prêmio Jabuti é um dos mais importantes premiações do universo livreiro ou literário do Brasil. O Sol do Brasil, prêmio Jabuti, no caso em biografia, e Brasil, uma biografia, indicada ao quê? Ao prêmio Jabuti, em Ciências Humanas. Também foi uma das fundadoras da editora Companhia das Letras, uma das mais importantes editoras do Brasil das últimas décadas. Em 2018, a Lília criou um canal no YouTube para discutir os assuntos que transformaram ela numa das maiores intelectuais brasileiras, nomeadamente questões raciais e, claro, história do Brasil. E é por aí que eu começo, Lília. Como disse um grande escritor, que você gosta, o nosso presente está sempre repleto de passado, mas, no caso agora, o nosso presente está realmente muito repleto de passado. Mais que a média ou é só impressão? Muito obrigada pela apresentação. Vocês não prestem atenção ao Edson quando ele diz que sou das mais renomadas, eu só reconheço os livros que eu publiquei, esses sim, tudo verdade. Mas eu penso que o presente é sempre revisitar, né? O presente sempre revisita o passado com as questões que se colocam na contemporaneidade, né? Acho que esse é um movimento constante. O historiador francês Jacques Le Goff chamou a atenção como a história é filha do seu tempo, não é? Nós voltamos ao passado com demandas novas, com perguntas novas, que se refletem em outros documentos, outras fontes, e a releitura de obras a partir de novos ângulos, né? Considero que eu fiz isso na minha biografia sobre Lima Barreto, né, que era um autor já com uma biografia muito boa do Francisco de Assis Barbosa, mas que eu fiz ali novas questões sobre raça, sobre gênero e sexo, sobre geração, sobre região também. Então, esse movimento entre passado e presente é um movimento contínuo. Mas vamos combinar que o nosso presente, falo muito sobre o Brasil, não é? Tem demandado demais a reflexão dos historiadores, dos cientistas humanos, de uma forma geral. Foi por isso que eu saí não saí, né? Me abri para além do terreno confortável da academia, né? Eu sou uma pessoa da academia, me formei na Universidade Pública Brasileira, né? E com visitas frequentes a universidades estrangeiras, inclusive a Universidade de Lisboa e de Coimbra. Mas eu acredito, e por isso que eu entrei nas redes em 2018, que desde a eleição do governo conservador e retrógrado de Jair Bolsonaro se fez mais necessária a participação dos intelectuais no cenário público, no sentido de prover uma população mais alargada, digamos assim, não tão especializada, com dados e boa informação. Né? Nós vivemos esse momento de muita fake news, muita desinformação, muito obscurantismo, muito ataque à academia e à ciência, e eu julguei que era importante mostrar a relevância da academia brasileira e fazer com que a população distinguisse do que é uma mera opinião e o que é uma informação. Né? Toda vez que me perguntam, você tem uma opinião a respeito, eu falo, posso trocar por uma informação? Mas essa coisa de falar com a sociedade, né, que é ativismo, né, não deixa de ser ativismo, é um exercício de cidadania, né?
Você não ganha a vida com isso, na verdade, né? É uma vontade, né? E desse 2018 para cá, justamente esse período, né, tão duro da realidade brasileira, como é que tem evoluído as coisas? Como é que tem sido esse seu público nas redes sociais? Tem ficado mais ou menos zangado com o mundo? Vamos lá, então. Quando eu entrei nas redes sociais em 2018, eu era totalmente ignorante, né? Eu tinha um Instagram apenas para o uso, o meu uso, porque eu sou curadora adjunta do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e o meu diretor-presidente, né, o Adriano Pedrosa, chamou a atenção que era preciso que nós testássemos as imagens com um público mais amplo. Então, eu entrei no Instagram com essa minha feição, vamos dizer, mais tranquila, né? Só imagens. Eu também sou uma fotógrafa amadora, então coloco muito as minhas imagens, analiso as imagens, isso continuo fazendo, né? Continuo a ler imagens, né? Essa é uma feição muito forte do meu Instagram e do meu YouTube. E o que aconteceu foi que em 2018 eu me dei ao luxo, porque fiquei muito irritada com a indicação do novo ministro da Ciência e Tecnologia, um ministro que não representa a comunidade e o apuro e a sofisticação da comunidade acadêmica, científica brasileira. E escrevi um post... É o pseudo-astronauta, né? É o pseudo-astronauta, é isso? Eu ia falar disso, Edson. Eu fiz, então, um post sobre o nosso ministro astronauta, porque eu havia participado de algumas palestras com ele, ao menos 3, e notei como ele era todo marcação, chorava nos mesmos momentos, enfim, se comovia nas mesmas circunstâncias, e era um ministro que não tinha nada a ver com essa pasta, que é uma pasta fundamental para a universidade, é ela que distribui as bolsas de estudo, é ela que dá verba aos departamentos, e eu já previa lá o que ocorreu, né? Um verdadeiro desmanche da educação de uma maneira geral, né? O nosso ministro da Educação acaba de cair, né? Por acusações de corrupção, é o nosso 5º ministro da Educação, e esse ministro que se mantém na pasta vai assistindo a desmontagem de um sistema acadêmico muito bem construído e muito ampliado, sobretudo nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, eu entrei nas redes sociais, para vocês terem ideia, eu nem sabia que quando eu respondia uma mensagem, todo mundo via a minha resposta. Eu não tinha essa noção. Até que a minha filha me disse assim, mãe, você está mandando ver muito bem nas suas respostas. E eu respondi a ela indignada, dizendo, como assim você está entrando na minha correspondência? E ela brincou comigo com uma expressão muito brasileira, eu e a torcida do Flamengo. Foi quando eu me dei conta de que ia desse lado público, das redes, né? Das redes sociais. Porque a academia brasileira, como a academia de forma geral, ela é muito retroalimentada, né? Ela é alimentada a partir dos seus artigos nas revistas, dos seus livros, das suas palestras. Então, você vive num mundo em que você sabe de um pouco mais com quem você está dialogando. E aí eu me deparei com as redes, que são aquelas respostas que eu desconhecia, né? Quer dizer, caveiras, ossos, fui chamada de comunista, chamada de... Enfim, achava que era um elogio, mas era uma crítica. Demorei um pouco para saber dialogar com isso, e sempre dialogo, sou eu que faço tudo. Né? Como você chamou a atenção, Edson, eu não vivo das redes. Ao contrário, eu tenho que... Todo dia eu escrevo um post, sou eu que escrevo, sou eu que respondo. Por vezes eu não consigo responder da maneira como eu queria, né? Ou seja, às vezes eu tenho mais de 2.000 comentários, não consigo, pego os pequenos, pego os primeiros, né? Não pego todos. E, sobretudo, eu gosto de responder àqueles que me contrariam, sempre com educação, e eu sempre pergunto, olha, quais são suas fontes? Você poderia me passar? Eu nunca soube dessa informação. Em geral, as pessoas não respondem e não voltam também, porque eu não entro numa briga, não quero entrar, não tenho o mínimo interesse em entrar, e também, se a pessoa vem com uma nova informação, eu já aprendi muito com as redes sociais também. Então, o que eu tenho notado é que eu comecei com muito mais haters,
eu não tinha noção do que é essa linguagem de haters e lovers, até ser chamada pelo Instagram, fui chamada 3 vezes, né? E aprendi que o que é uma rede orgânica, a minha rede orgânica, porque eu também não patrocino nada, não tenho nenhum interesse, nem dinheiro para patrocinar, e como eu tenho mais lovers do que haters. Ou seja, que os meus lovers respondem por mim. Eu também não sabia disso e não tinha tempo de ver. Mas o que eu penso acerca disso? Né? Primeiro, eu não demonizo as redes sociais. Aprendi isso. Há muita gente, inclusive na academia, que só demoniza. Eu aprendi que tem pessoas muito interessantes lá, que podem discordar das minhas opiniões, que podem construir uma rede mais horizontal do que eu tenho nas minhas classes, por exemplo, em que eu sou a professora no tablado e os meus alunos, eu sempre procuro fazer com que as pessoas falem, mas talvez as redes produzam esse tipo de relação. Também produzem muito ódio, né? Mas é importante que, como cientista humana e social, num país em que o presidente e o governo trabalham tanto no sentido da polarização, da dicotomia, é muito importante que eu entre em contato também, não só teoricamente, mas no meu dia a dia, com esse tipo de debate e esse tipo de embate. Então, eu te diria, Edson, que eu comecei com mais haters, infelizmente, eu digo, tenho menos agora, são poucos, porque nesse ano tão importante para o Brasil, né, nesse ano de 2022, eu gostaria de ter mais, eu gostaria de dialogar ainda mais, e gostaria, com sinceridade, de convencer ainda mais, né? Mas vamos ver o que 2022 nos apresenta, né? Só estamos em março. De qualquer maneira, funciona esse seu diálogo, aproveita então a oportunidade, né? Se hoje você está aqui conversando conosco, uma audiência aqui em Portugal, é porque eu estava assistindo com a sua imensa paciência de conversar com aquele rapaz, o Monark, sobre o quanto ele estava errado e uma série de coisas no canal dele do YouTube, e logo assim que foi no seu canal, descobri o seu canal, e assistindo lá uma conversa sua, eu falei assim, não, eu vou convidar a Lília, porque eu acho que é alguém que irá acrescentar aqui a conversa, a propagação de algum conhecimento aqui em Portugal, com certeza. Então, funciona. É tijolinho, tijolinho, né? Mas que bom que vai funcionar. Que bom que há intelectuais que tenham vontade de fazer isso. Ainda sobre o seu trabalho, e também a minha vontade de falar consigo, porque sendo uma historiadora do Brasil, na verdade você também é uma historiadora de Portugal, mesmo que não seja oficialmente. Como é que você encara Portugal com esse seu olhar de que já viu muita coisa, já leu muita coisa, já pensou muita coisa da relação entre Portugal e Brasil? O que você pode acrescentar aqui a essa conversa? Vamos lá. Bom, primeiro, só para esclarecer para o pessoal, para as pessoas que não conhecem essa referência ao Monark, o Monark era o apresentador do programa muito popular no Brasil, chamado Flow, e eu fui um pouco antes de um escândalo que fez com que Monark saísse desse programa, e já enfrentei muito o Monark nesse programa. Quando eles me convidaram, a minha primeira resposta foi dizer, não, não vou. Depois eu falei, gente, eu tenho esse projeto, não é de falar com um público mais alargado, então eu vou. É um programa muito cansativo, eu que tive que interromper, eles gostam de nos vencer pelo cansaço, eu não permiti, interrompi o programa depois de 2 horas com educação, mas você lá tem que partir do princípio que eles não te conhecem. Essa é uma atitude salutar na vida, né? Ou seja, ter pessoas que simplesmente não têm ideia de quem você é e que você tem que convencê-las naquele momento. Então, eu tinha que explicar desde o que era antropologia, desde o que é história, eu consegui convencê-los sobre políticas de cotas, eu o chamei de covarde em relação à maneira como ele lida com a eleição, enfim... Falei de como é importante ler imagens, eu penso que é um pouco, eu não quero fazer isso sempre, sabe, Edson, porque eu delego um tempo restrito, por isso também é uma agenda difícil, também, né?
Um pouquinho tóxico também, né? Imagina todo dia, né? É tóxico. E outra, eu tenho que cuidar, eu preciso estudar, pesquisar, produzir, porque a minha vida é isso, né? A minha vida não vem das redes sociais. Então, esse é o flow. Bom, historiadora de Portugal. Sim, todos os historiadores brasileiros, talvez menos os de história contemporânea, né, acabam sendo historiadores de Portugal. Eu lembro que uma das minhas primeiras experiências desse contato, que é ótimo e é tenso, foi quando eu publiquei o livro A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. E eu queria comprovar e comprovei que a independência brasileira foi paga e regiamente paga. E que o documento que comprova essa compra, o documento de 1825, não estava no Brasil, estava justamente em Portugal, no arquivo da Torre do Tombo. Quando eu lancei esse livro, primeiro houve uma grita muito grande aí em Portugal, né? Eu lancei também pela Sírio Alvim, com várias pessoas dizendo, não, isso não é verdade, não, o Brasil nunca pagou pela sua independência, quando o documento estava lá. Essa foi uma pontinha de algumas das questões que me unem e também me atritam com os excelentes pesquisadores portugueses. A questão da escravidão. Nós temos no Brasil uma excelente historiografia da escravidão. Uma historiografia que vem mostrando não só como o Brasil foi o país que mais recebeu escravizados e escravizadas, dos 12 milhões de africanos e africanas que saíram do seu continente, 10 milhões chegaram às Américas e 4,8 tiveram como destino o Brasil, como também é preciso deixar claro que a linguagem da escravidão foi totalmente naturalizada no Brasil, existiam escravizados de norte a sul, além de que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Eu me refiro à escravidão mercantil, já que sabemos que há outras formas de escravidão. Bom, eu não penso que a culpa, entre muitas aspas, da escravidão, né, do Brasil ter convivido com quase 4 séculos de regime escravocrata, das consequências e do legado desse regime, sejam culpa dos portugueses e da colonização. Mas eu acredito que se trata de uma culpa partilhada. E durante muito tempo, a questão da escravidão era quase um tema proibido em Portugal, era um tema que causava sempre muito mal-estar. Eu fui participar do... Ainda é um bocado. Ainda é um bocado, eu sei, eu estou praticando aqui a arte do eufemismo, não é? Ainda é um bocado, né? Eu fui fazer uma apresentação em Braga com dados e historiadores locais falaram que aqueles dados não estavam corretos, mas esses dados são do site produzido coletivamente por historiadores da escravidão do mundo todo, que se chama Slave Voyagers, que contabiliza as naus de traficantes que viajaram, né, incluindo as naus da metrópole portuguesa. Então, esse é um tema inadiável da agenda brasileira e penso que da agenda portuguesa também. E é um tema que causa ainda muito ruído, muito problema. No Brasil também o tema, a pauta, a agenda decolonial, é uma agenda que entrou tardiamente na minha concepção, mas que entrou com muita força, né? Ou seja, a historiografia brasileira é uma historiografia muito colonial, basta ver durante muito tempo chamamos de descobrimento, né? O que Caminha chama de achamento, e hoje, cada vez mais, sabemos que se trata de uma invasão, né? Uma invasão dos colonos europeus à América. Né? Como disse o poeta Oswald de Andrade, né? Para ficar em clima de modernismo, quando os europeus descobriram o Brasil, os brasileiros já haviam descoberto a felicidade. Então, enfim, tratou-se sim de uma colonização muito violenta. Os dados mais radicais falam do perecimento da ordem de 90% das populações indígenas da costa, e tratou-se também de uma colonização violenta por causa do uso de mão de obra escravizada negra africana.
A nossa história também é colonial e masculina, dado que toda a nossa primeira historiografia era muito palaciana também, né? Então, a nossa independência, vamos falar muito disso no bicentenário agora, de 2020, em 2020, setembro de 2022, contada só a partir da perspectiva de Dom Pedro, do virtuosismo de Pedro I, sem que tenhamos outros protagonismos, nem protagonismos regionais, nem outros protagonismos de uma forma geral, a visão de uma colonização pacífica, do melting pot, tudo isso tem rodado na historiografia brasileira, e penso que ainda esse tipo de questão causa comoção. Eu estive em Lisboa, não faz depois de participar do Festival de Óbidos, né, no final do ano passado, e fiquei assim comovida quando vi em Lisboa um festival de luzes, sombra e luzes sobre o descobrimento, né, e só com os grandes avatares portugueses do descobrimento. Nós não precisamos negar isso, mas precisamos, de alguma maneira, nuançar essa perspectiva tão vitoriosa, né, sobre Portugal e a colonização, né? Eu gosto muito do texto do filósofo filósofo português Eduardo Lourenço, no Mitologias da Saudade, que fala que Portugal, eu acho que isso já mudou, mas quando ele escreveu, ele dizia, mudou muito, mas que é um país muito parado no seu passado, né? No 16, de grande colonizador, né? Enquanto que o problema do Brasil, eu diria, é que esse é um país sempre voltado para o futuro, né? Da promessa no futuro. Interessante esses jogos de narrativas e esses jogos de identidade. Né? Em algum lugar se encontram, né? Tem uma frase aqui do seu livro, uma citação, Lima Barreto, né? Que você faz sobre o autoritarismo brasileiro, que é: nós os brasileiros somos como Robsons, estamos sempre à espera do navio que vem nos buscar da ilha a que um naufrágio nos atirou. Esse navio é português, provavelmente, já que fomos atirados ali nesse... Eu acho que Lima Barreto, que era um escritor negro, carioca, mas que vivia nos subúrbios do Rio de Janeiro, pobre, né, que foi internado 2 vezes no manicômio, né, por bebedeira, não era loucura. Ele, quando faz essa citação, num texto que se chama Transatlantismos, ele, na verdade, não está se referindo só aos navios portugueses, ele está se referindo ao que ele chamava de bovarismo dos brasileiros. Né? O que seria o bovarismo? Seria a mania dos brasileiros de sempre quererem estar em outro lugar, né? E terem esse fascínio pelos estrangeiros, que, segundo Lima Barreto, logo viram doutores. Doutores no quê, diz Lima Barreto, ninguém sabe. Então, é mais uma crítica do Lima aos brasileiros, aos bovarismos, né? A imagem vem do Gautier, e que, por sua vez, toma a imagem de Madame Bovary, do Flaubert, e tem mais a ver com essa mania dos brasileiros de quererem ser sempre alguma outra coisa, né? No momento, nosso governo quer ser o auge do governo conservador e autoritário, né? Então, mas os brasileiros têm sempre esse deslocamento fundamental. Mas aí o Lima não está colocando na culpa dos navios portugueses, não. Era uma metáfora muito fácil. Vamos lá. Vamos falar um bocadinho sobre a questão racial, tendo visto que é um dos lugares que você mais está presente nos seus estudos, né? Até porque não é muito falado aqui em Portugal. Portugal tem uma certa, não muita facilidade de conversar sobre isso, o que é curioso. Ter visto que o próprio brasileiro também comprou muito facilmente durante séculos, né, a história que nós não somos racistas, né? Nós temos preconceito de serem preconceituosos, como diria o Florestan Fernandes, mas como é que você vê a questão da agenda, da discussão da diversidade racial no Brasil hoje? Eu acho que é uma pergunta um bocado larga, mas dentro do possível, tenta nos enquadrar. Bom, essa é uma questão fundamental, né? Durante muito tempo, o Brasil, a questão racial sempre foi uma questão definidora da nacionalidade brasileira, né?
haja visto que a questão da escravidão, mas também a questão a questão de como, no final do século XIX, com a desmontagem da escravidão, as teorias do darwinismo racial fizeram tremendo sucesso no Brasil, tentando construir as raças como diferenças essenciais. Depois o Brasil construiu essa ideia do branqueamento, ou seja, que muito popular ainda no Brasil, no senso comum, né, na teoria do senso comum, essa ideia de que os brasileiros estariam branqueando, que não estão. Né? Depois, nos anos 30, a teoria do melting pot, a teoria da harmonia racial, construída sobretudo por Gilberto Freire, que inclusive viajou a Portugal e as colônias portuguesas para divulgar a teoria do lusotropicalismo. E esse tipo de modelo que mostra o país como um país harmônico tem caído cada vez mais por terra, né? Data de 78, a criação do Movimento Negro Unificado. Desde 78, o ativismo negro no Brasil cresceu demais, a discussão de políticas de cotas chegou num contexto que não há mais como recuar. Pela primeira vez, no ano retrasado, a Universidade Pública Brasileira teve mais alunos pretos e pardos, segundo as categorias do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E eu sou uma defensora das cotas, né? Nem sempre fui, eu sempre falo isso com humildade, mas sou há muito tempo, e acho que eu julgo que essa é a grande contradição da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não poderá falar e não pode falar em democracia enquanto conviver com um racismo tão estrutural e tão institucional. Estrutural porque ele estrutura a nossa linguagem, ele está presente nos mais variados setores, na educação, na saúde, na economia, na política, na representatividade, nos índices de nascimento e morte, no transporte, enfim, está por toda parte, e institucional, porque imagino que várias das pessoas aqui presentes conhecem, já estiveram no Brasil, são brasileiros, e sabem muito bem como, no Brasil, você tem uma espécie de apartheid informal, sobretudo em cidades como São Paulo, onde eu vivo, em que lugares nobres como teatros, até pouco tempo, teatros, cinemas, orquestras, restaurantes chiques, eram frequentados exclusivamente por uma elite branca. Livraria, isso né? Também, imagina ver um negro numa livraria. Livrarias, aviões, todos os locais que você quiser lembrar, Edson. Tanto que eu sempre digo que, quando as pessoas dizem para mim, não, no Brasil a fronteira de cor é muito difícil de determinar, eu sempre falo, basta falar com os grandes especialistas. Eles dizem, quem são os especialistas? Você? Eu falo, não, os porteiros dos prédios, que sabem definir muito bem quem vai para a área de serviço e quem vai para a área social, e a polícia, que sabe exatamente, tem uma política genocida em relação às populações negras que moram nas periferias das grandes cidades brasileiras. Pois bem, eu penso que uma discussão muito forte que tem aparecido agora no Brasil é o outro lado da moeda. Porque eu acredito, como diz a psicóloga Cida Bento, que o legado da escravidão tem decorrências fortes para as populações negras, claro. Mas nós não deixamos de pensar quais são os legados da escravidão para as populações brancas. Ou seja, o que significa, no passado, eu ter uma família escravocrata? O que isso significa para a sociabilidade do presente, que era o primeiro tema que Edson propunha? Isso porque, no Brasil, mas imagino que também em Portugal, tenho certeza, branquitude não é. Quando nós falamos de questão racial, nós nos referimos aos negros e aos indígenas. Quando é preciso racializar a branquitude. A branquitude é uma norma tão poderosa e operante, é um lugar de privilégio tão estabelecido, que ela não precisa sequer ser nomeada. E é preciso nomear a branquitude. É preciso questionar a branquitude. É preciso estudar a branquitude.
Se nós não fizermos isso, nós não vamos desmontar esse discurso, e um discurso muito atuante, que não fala mais em harmonia racial ou em democracia racial, nos termos do Gilberto Freire e do Arthur Ramos, mas fala em meritocracia. Ora, o que é meritocracia num país tão desigual como o Brasil? Nós temos, para entrar na universidade pública, um exame teoricamente universal, chamado vestibular, mas eu que participo da Universidade de São Paulo, participei durante muito tempo da elaboração do vestibular, não há mérito algum. Meritocracia é como a definição do grupo de mulheres negras, o GLE10. Meritocracia no Brasil é como corrida de 100 metros rasos. Uma parte dos competidores sai 50 metros na frente, e outra parte sai 100 metros atrás ou não sai. Então, como é que nós podemos falar em mérito quando temos estudantes que vêm de escolas privadas, fazem cursinhos, que são cursos que ajudam a preencher o exame do vestibular, viajam, fazem cursos de idioma, e outros que trabalham durante o dia, fazem escola pública à noite, não tem nenhum momento para se dedicar ao estudo e vão fazer o mesmo exame. É por isso que eu acredito em cotas no Brasil, porque eu acho que é preciso desigualar para depois igualar, e também porque eu penso que se no Brasil nós temos 56,4% da nossa população negra, é preciso que nós seremos um país muito melhor se nós incluirmos, se nós formos mais plurais. A questão racial é central, eu entendo que ela é também muito problemática aí em Portugal, e acredito que é absolutamente urgente estudar a branquitude, estudar no sentido de desestruturar regimes de cegueira, regimes de opacidade, porque a gente sabe que o que a sociedade faz é lembrar, mas o que a sociedade faz é também esquecer, e o que a sociedade faz também é não falar. E o não falar é uma teoria poderosíssima, né? Porque ela não precisa nem, ao menos, ser explicitada. É um lugar de tamanho privilégio e projeção que não se fala, né? Não se verifica. Parece um dos nossos últimos convidados, o Felipe Silva, que é de São Paulo. Ele montou uma agência de publicidade com 100% dos colaboradores são pretos. E é uma agência que está especializada na cultura negra, né? Na negritude cultural. Né? No fundo, a gente teve esse diálogo aqui, né? Falei assim, é como se nós, no caso, nós também fôssemos uma agência especializada em branquitude cultural, tendo em vista que a gente tem que olhar o que a gente faz como um objeto também, né? E não uma coisa automática, né? Ele não está separado disso aqui, né? É preciso racializar a branquitude. É preciso etnicizar a branquitude. Porque senão, né? Os brancos são aqueles que representam aos outros e a si, né? Ou seja, não vai funcionar, né? Eu aqui, já entrando aqui para a parte final aqui da conversa, infelizmente, ficava até bastante mais tempo. Você tem esse livro aqui, que é sobre a gripe espanhola, né? Ele foi publicado em que ano? Ele foi publicado em 2020. 2020. Foi mesmo ali, então? Foi mesmo ali, junto com a epidemia? Já programava isso ou foi coincidência? Então, esse é um livro que eu escrevi junto com a minha parceira, Heloísa Stein, parceira também no livro Brasil, uma biografia. A Heloísa e eu tínhamos já feito uma avaliação crítica, dentre as inúmeras que a gente faz, porque eu sempre digo que escrever é reescrever, né? É ter a humildade de saber não o que nós acertamos, mas também o que nós não acertamos, ou esquecemos, ou deixamos de lado. Nós ficamos, na época, muito impressionadas de como no livro nós não falamos da gripe espanhola. E isso virou um tema entre nós. Na época em que estoura a Covid, eu estava em Princeton. Tomei um dos últimos aviões para poder
sair de lá e vir para o Brasil, porque o tempo, a temporalidade da pandemia é uma temporalidade muito ligeira, como todos nós percebemos, né? Ou seja, em um dia não havia nada, no outro dia não havia ninguém no trem, né? Na Penn Station, era uma coisa muito impressionante. E quando eu cheguei, eu conversei com a Heloísa, achando que nós íamos ficar isoladas apenas por um mês. Vocês lembram daquela época? A gente falava, só um mês. Não, só 2 meses. Julho tudo acaba. E nós falamos, bom, vamos fazer um livro sobre, comparando o que foi a gripe espanhola com, talvez, esse contexto da Covid. Nós não tínhamos noção que teríamos que fazer esse livro apenas com arquivos virtuais, né? Não foi possível ir até os arquivos, porque nós fizemos esse livro isoladas, né? Nós fizemos esse livro em 8 meses, 9. É claro que nós já tínhamos a base, recorremos a pesquisas, e esse foi um livro que faz, né, muito sucesso no Brasil, porque ele compara, né, quais são os efeitos da Covid e o que aconteceu em 18 por ocasião da gripe espanhola no Brasil. Parte da conclusão a que eu e a Heloísa chegamos é que nós fomos muito mais solidários em 18 do que estamos sendo em 2020, 21 e 22. O que existia em comum? O que existia em comum, Edson, era a ideia de que pandemias não trazem nada de muito bom, nada. O que elas fazem? Elas escancaram características do país. No caso brasileiro, nos 2 momentos, escancararam a desigualdade que tem um plus no Brasil, a questão racial. Em 1918, as populações negras e indígenas foram as que mais sofreram, e pobres. A mesma coisa está acontecendo com a Covid. As grandes vítimas são as populações negras das nossas periferias, o que mostra, de novo, essa característica fundamental desse racismo estrutural, né? Nós também vimos que em 18 e em 22, a gripe chegou naquela época de navio e agora chegou de avião, ou seja, ela chega com essa pecha de democrática, então ela é democrática na contaminação, mas não é democrática nas mortes propriamente ditas. E o que a mim me impressionou muito é a questão do que nós fizemos com os rituais de morte, porque o historiador Eric Hobsbawm, na sua datação, nos seus livros maravilhosos, A Era do Racismo, A Era da Ciência, ele arrisca dizer que o século XIX foi um século muito longo, porque ele teria terminado só em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, que mostrou para uma era que acreditava tanto na ciência, no progresso e na civilização, que a barbárie morava entre nós. E eu arrisquei dizer que o século XIX acabava em 18, não só por causa da Primeira Guerra, mas também por causa da gripe espanhola. Uma das consequências da gripe espanhola foi, Edson, sequestrar a morte. A partir desse momento, nós ocidentais, deixamos de encontrar um lugar para a morte. Criamos os hospitais, eu não tenho nada contra hospitais, mas eu estou falando simbolicamente. Separamos os doentes, separamos os moribundos, e isso se acentuou com a Covid, né? Eu tive uma conversa muito linda, tá até no meu canal do YouTube, com o Krenak, e Krenak me disse muito claramente que, enquanto nós, ocidentais, não soubermos achar um lugar para a morte, nós também não encontraremos um lugar para louvar a vida. Então, acho que essa é uma questão muito importante, é um desafio nosso, e eu acredito, fazendo uso da metodologia do Eric Hobsbawm, que o nosso século XXI só vai começar quando nós tivermos, de fato, colocado a pandemia para trás. Mas colocar para trás não quer dizer não falar, não quer dizer deixar de ver, deixar de mencionar. Quando nós soubermos criar memoriais que falem da morte, no meu país já são mais de 650 mil pessoas. Quando nós soubermos avaliar o que a Covid fez com as nossas vidas,
Quando nós soubermos, por exemplo, ver a destruição do planeta que nós fizemos, me impressiona muito, e Krenak também falou disso, como os outros animais, que não os animais humanos, ficaram muito bem durante a Covid. Né? Eu moro num bairro residencial com muitas casas, nunca vi tantos passarinhos, até tucano eu já vi aqui em São Paulo. Aqueles que ficaram reclusos foram quem? Foi a humanidade. Né? Ou seja, há algo de muito errado nessa conta de somar 2 mais 2, não é verdade? Então, eu espero que a pandemia carregue um ensinamento. Eu não ando muito otimista, né? Mas eu sempre digo que eu sou uma pessoa que sou, vamos ver se eu não erro, pessimista no varejo e otimista no atacado. Né? Uhum. Quem sabe a gente não aprende com isso que nós vivemos, né? Estamos ainda vivendo. E espero também, como você falou, que não apaguemos também esse período das nossas vidas, né? Eu estava assistindo semana passada, por acaso, uma série e que tinha americana, que tinha uns episódios, né, feitos na época do Covid, no início, né? E eu me senti meio mal, assisti, me obriguei a assistir, porque a vontade é não assistir, a vontade é assim, vou pular isso aqui, porque isso, né, já é que vamos esquecer. Se calhar foi o que aconteceu também um pouco com a gripe espanhola, né? Talvez muitas lições perdidas ali, né? De não falar do assunto. Bom, sabe, Edson, o Brasil, que é um país de tantos cronistas, né? O que me impressionou muito é como nós, eu e a Heloísa, não colocamos no livro, mas os cronistas também não comentaram. Eu achei só uma correspondência trocada entre o escritor e editor Monteiro Lobato e Lima Barreto, em que o Monteiro Lobato desafiava o Lima cronista da cidade, né, que escrevia para Fonfon, para Careta. Ele diz, Lima, tu não vai escrever sobre a espanhola? E o Lima responde, não, eu sou mais carnavalesco mesmo. Ou seja, essa ideia de que tudo vai passar na quarta-feira, né? Não precisa passar, né? A gente pode produzir conhecimento, produzir filosofia, produzir subjetividade e experiência a partir do que nós vivenciamos nesses anos tão complicados, né? 2020, 21 e ainda 22. Tudo isso é história, e também outro citando, então, outra frase citada você no livro seu, nesse tempo pede da gente a coragem. Então, vamos ter coragem para ir à frente. Muito obrigado, Lilian, por ter eu que parado esse agradeço. tempinho aqui e espero que a gente volte a conversar mais vezes, tá bom? Vamos sim. Obrigada a todas vocês aqui que estão me assistindo. Vou Muito pedir ao obrigada. pessoal fazer o que eles costumam fazer, que é ligar as câmeras e bater palmas, porque Muito obrigada, gente.